Num final de tarde, uma mulher entra em um bar, senta numa cadeira com seus 146 quilos e a cadeira desaba. E ela vai ao chão. Este é o início do livro da Camila Macari, chamado Infinita. Oi, Camila, tudo bem contigo? Oi, Fátima, tudo bem comigo? Muito obrigada por me convidar, estou muito feliz em estar aqui contigo hoje. Nós aqui estamos. Foi um desejo desde, eu acho, de que a gente queria conversar contigo e iria ser num Bar do Bonfim, olha só, em que nós falaríamos sobre obesidade, o corpo da mulher, mais do que tudo, né? Porque obesidade é, aparentemente, o tema do livro Infinita, mas não é. E a gente vai mostrar por quê. O Infinita é o teu segundo livro, né? Isso. Conta um pouco aí de ti. Eu vi que tu é do interior. De que cidade que tu é? Conta... A minha trajetória e até chegar aqui. Quem és tu até chegar aqui? Até chegar aqui. Eu sou de Sarandi, é uma cidade que fica no noroeste do estado, tem 20 mil habitantes. E aí eu morei lá até os meus 17 anos, quando eu vim para Porto Alegre para fazer faculdade. Eu terminei o ensino médio e entrei direto em jornalismo na URGS, então eu fiz jornalismo aqui e tal. Trabalhei bastante com jornalismo e agora eu trabalho como redatora publicitária. Migrei para redatora publicitária, né, de profissão. E é isso que eu faço todos os dias, né? Isso que paga as minhas contas. Porque a literatura é bem difícil de pagar conta, né? E é isso, assim, de meu caminho, assim, até chegar aqui. Tu diz que publicidade paga conta. Literatura não paga, mas ela te dá outras coisas, como o quê, por exemplo? Eu não sei explicar. Sempre que me perguntam por que eu escrevo, eu não tenho uma resposta pronta. Eu vejo aqueles escritores que sempre sabem, tem uma resposta bonita pra isso e tal. Eu não sei por que eu escrevo, porque quando eu escrevo eu me sinto muito onerada. Muito pesado pra mim. É muito pesado pra mim escrever. As duas histórias foram pesadíssimas de se escrever. Eu terminei muito mal, sabe? São gatilhos pra episódio depressivo, pra mim, as duas foram. E então eu não sei te dizer o porquê que eu escrevo, entendeu? Eu só escrevo porque eu preciso escrever. Tu tem uma necessidade visceral de escrever. Isso, eu preciso escrever, mas eu não sei por que eu preciso escrever. Mas e aí, isso tu faz desde a infância? Sim, eu escrevo desde... Eu tinha 6 aninhos, eu já comecei a escrever poesia, assim. Quando eu comecei a escrever, eu tinha uns 5, 6 aninhos, e a minha mãe me deu um caderninho. Eu escrevi a primeira poesia, e a minha mãe comprou um caderninho pra mim, pra eu escrever, pra eu ter um caderninho de poesia. E eu sempre falo que eu acho isso muito bonito, porque foi uma vez que a minha mãe, ela me olhou, sabe? E ela me viu tanto, eu era tão pequenininha, e ela olhou tanto pra mim, que ela foi lá e comprou um caderninho de poesia, e foi ali que eu comecei, e eu nunca parei de escrever, assim. Que bonito isso. É muito bonito, eu acho muito bonito. Qual é a formação da tua mãe? A minha mãe é professora de geografia. E é muito engraçado que ela disse que ela era péssima em redação, ela era péssima em escrever, sabe? Tipo, tirava notas baixíssimas. E ela tem uma professora dela que disse pra ela que ela nunca ia conseguir escrever, assim, tipo, porque ela ia muito mal. E daí ela disse que ela tem muito orgulho de ter uma filha escritora. E a professora dela curte as minhas coisas e tal. E ela diz, viu? Tipo assim, ela se vingou pela filha, sabe? Isso aí. Eu acho o máximo. Isso é o máximo mesmo, né? Pra uma mãe, isso é demais. Tu tem irmãos? Tenho um irmão mais novo, 2 anos mais novo. E o teu pai trabalha com... Meu pai é agricultor. É médio agricultor? Isso. O que ele Pequeno agricultor, eu acho que dá pra dizer. Mais minifúndio, assim, tipo? Ele planta soja, trigo e milho. Tá. E isso foi que manteve a família de vocês desde sempre? Isso aí. Então, essa necessidade de escrever para ti me lembrou Virginia Woolf, porque a Virginia tinha uma depressão constante, né? Em que ela precisava sair da realidade dela, até para sobreviver, né? E o livro era o que saía do caos mental, do caos psicológico que ela vivia. E ela teve uma vida muito intensa e um final... Trágico. A Camila tem 2 livros. O primeiro deles, Dias de se Fazer Silêncio, foi o trabalho de conclusão dela no mestrado na PUC, aqui em Porto Alegre. E ela já termina o livro e
Tu foi já premiada com esse livro, tu teve O Açorianos. o prêmio Açorianos de Isso, eu Literatura. fiquei finalista de alguns outros e aí eu levei o Açorianos. Sim, o Açorianos explica um pouquinho para quem não é do Rio Grande do Sul. É o prêmio de Porto Alegre, né? Um prêmio de literatura da cidade de Porto Alegre, que ele premia narrativa longa, ensaio, poesia, eu acho. Eu não E sei o teu quais foi outras narrativa categorias. longa. O meu foi narrativa longa, isso aí. E o segundo livro se chama Infinita, e eu comecei pelo primeiro. Quando vocês lerem, se alguém de vocês precisar me ligar, eu dou também o telefone da Camila, porque quando a gente termina, eu saí pela casa e pensei, eu não acredito. Porque eu acho que a escrita tem isso, né? Essa coisa de quem escreve, que toca em quem lê. E para mim é quando, sabe aquela coisa aquela imagem de dois dedos que se tocam? Para mim é isso, é quando tu toca no leitor e tudo faz sentido, então, né? E como é que tu sente isso? Tu escreve para alguém? Como leitora, eu sinto que quando eu pego um livro, aquele livro é meu. Tanto faz o escritor, sabe? Tipo assim, eu não associo o escritor à obra, aquele livro é meu. Eu sinto que ele, tipo assim, deu uma coisa pro mundo e quando eu pego é isso. Eu vou fazer o que eu quiser com aquela coisa, né? Tipo, ela vai significar, eu vou ressignificar aquilo e tal. Eu sempre penso nisso. E quando eu escrevo, eu não penso em quem vai ler o livro, assim. Eu não penso no leitor, porque isso bloqueia o teu processo de escrita, bloqueia a tua criatividade. O Infinita, se eu tivesse pensado no leitor, ele teria um final totalmente diferente, ele seria um livro diferente, e eu não quis isso. Eu quis ser fiel à personagem, eu quis ser fiel à história que eu queria contar principalmente, sabe? Mas eu sei que se eu tivesse pensado no leitor, teria um outro final. Porque acho que o leitor não aguentaria a história? Eu acho que talvez seria mais acalentador, uma coisa mais positiva, digamos, Sim, uma sabe? coisa tipo filme americano. Isso, exatamente. A jornada do herói. Uma jornada do herói, exatamente. E não era isso que eu queria, não era isso que a personagem não seria digno dessa personagem, sabe? Sim. Essa jornada do herói. Não era isso que ela estava passando. Eu queria mostrar outra coisa que ela estava passando, sabe? É interessante porque o Infinita, ele é um livro que é bem diferente do primeiro, né? Quando eu comecei, eu falei, aparentemente seria um livro sobre uma mulher gorda, uma mulher obesa, com obesidade mórbida. Mas ele não é. E sobre o que é mesmo? Porque o que eu senti dos dois livros, que são livros sobre maternidade, tu sentiu isso também quando tu terminou, ou ele foi acontecendo como a maternidade, como uma referência? Eles são livros, claro, que trazem outras coisas. O Dia de Se Fazer Silêncio me surpreendeu muito, porque o que mais pegou as pessoas foi a questão do luto, daquela família enlutada. Mas quando eu escrevi ele, pra mim, o que era o centro disso era a relação mãe e filha. E aí é isso que é interessante, o fato de que as pessoas pegam o livro e fazem o que quiserem com ele, né? Uhum. E aí pra mim era muito forte essa relação mãe e filha. Quando eu comecei a escrever, eu queria uma relação de conflito entre mãe e filha. E aí eu pensei em todo um cenário em que isso poderia acontecer, a questão da morte do irmão, da atenção pro irmão que estava em estado terminal e tal, mas era assim uma relação mãe e filha. No Infinita, ele parte dessa questão de gordofobia, mas ele é muito forte para esse olhar da mãe e pro peso que esse olhar da mãe teve sobre a vida dela, porque a mãe foi a primeira algoz dela, né? Sim, sim. E a gente se forma sobre o olhar da mãe. Claro, a gente se forma sobre o olhar do outro, mas o olhar da mãe eu acho que deve ser aquele primeiro olhar. Ele é definidor. Exatamente. E o primeiro olhar que ela percebeu da mãe dela foi esse olhar dizendo, você tá errada, sabe? Uhum. Você é uma coisa errada. Uhum. Então ela se formou em cima disso, sabe? Uhum. E aí tem essa questão que a gente vê que é uma mãe amorosa, a gente vê que é uma mãe presente, mas é uma mãe castradora também, sabe? É uma mãe controladora, de um jeito patológico quase, eu acho, assim, sabe? Uhum. Sim. Tu tiveste algum problema com gordura na tua vida? Sobre esse livro, sobre essa pergunta específica que me fazem muito. E é uma pergunta que eu não gosto de responder, porque não tem a ver comigo o livro, sabe? Uhum. Eu me distanciei do livro, assim, tipo, tanto faz a minha história com o meu peso, o que eu passei, o que eu não passei, as oscilações de peso, porque, enfim,
tanto faz isso pra mim, sabe? Aham. Eu quero me afastar disso, eu quero me afastar do livro. E eu acho que o livro, por si só, ele fala sozinho, sabe? Ele sente Sim. sozinho. Mas tem essa coisa que as pessoas precisam saber. Tem vezes que eu tô em uma leitura, um clube de leitura, alguma coisa assim, e as pessoas me dizem, nossa, eu rodei teu Instagram inteiro pra ver teu corpo. E eu fico pensando, gente, isso de certa forma é invasivo, sabe? Total. Tipo, e me dizem isso numa boa, sabe? Pelo menos guarda, sabe? Guarda pra ti. E eu acho isso, enfim, acho... Eu não consegui guardar. Tudo bem, tudo bem. Espero que a minha resposta não tenha sido uma resposta muito chata. Não. Mas enfim. Foi meio redondinho, assim. Não, mas é que eu sinto assim, que quando a mulher tá ocupando esse espaço na literatura muito forte agora, a gente tá tendo mais voz, tá tendo mulheres periféricas que estão falando mais. Isso é muito legal, mas a gente acaba sendo muito mais questionada. Que homens escreveram a vida inteira, e aquele homem padrão, sabe? O homem branco de classe média escreveu a vida inteira, e ninguém questionava ele fazendo uma personagem mulher sobre, tipo, qual a experiência dele sendo uma mulher, alguma coisa assim, sabe? E eu acho que ainda é muito novo esse papel que a mulher tá ocupando na literatura, sabe? E a gente tende a sempre relacionar isso a experiências pessoais. Sabe? Aquela coisa do tipo assim, tu não cria, sabe? Tu só escreve sobre ti mesma, assim, sabe? Quando nem sempre é verdade, sabe? Tipo, Infinita pra mim é um livro de ficção, sabe? Sim. Tipo, independente de mim, independente da minha história, ele é uma ficção, entendeu? Tipo, muitas das coisas que estão aí são coisas da minha cabeça, sabe? Sim. Que o que eu me relaciono com o livro, claro, são com muitos sentimentos. O que eu coloco muito nos meus livros são as sensações, entende? Eu me identifico com todos os sentimentos de todos os livros. Eu consigo, por mais que a sensação tenha vindo de outro lugar, é uma sensação que eu senti na vida e que eu transformo ela e coloco no livro em outro contexto, por exemplo. Teve dias as pessoas me perguntaram, eu recebi uma mensagem um dia de um cara dizendo, poxa, eu sinto muito pelo que tu passou com o teu irmão e tal. Eu também passei por uma história parecida, ele me contou uma história muito triste, e eu fiquei tipo assim, poxa, eu sinto muito o que aconteceu com o teu irmão, sabe? Porque eu não passei por isso, assim, sabe? As pessoas têm expectativa, né, de que a gente passe por isso, sabe? É interessante o que tu tá falando, mas é muito profundo o que tu tá falando. Porque se a gente for pensar, essa necessidade de saber sobre o outro e a vida do outro é algo voraz. Né? E está cada vez mais Sim. E será que é uma coisa das novelas? Porque o personagem das novelas, não do livro, mas das novelas da TV e dos filmes, tu consegue ver o ator. Tem um ator e tu vê quem é aquele ator. Na novela, tem a mulher falando do personagem dela, dando entrevista e tal, e postando nas redes sociais. E na literatura, tu precisa entrar no mundo da imaginação. Não sei se tem sentido isso. E cada vez mais o corpo da mulher é algo que precisa ser todo tempo, nos 4 turnos, questionado. Sim, né? é uma pauta constante, né? A gente não se livra disso. Né? Sim, a gente quer saber como é que está o cabelo e tal, e a gente reproduz isso de alguma maneira. E eu acho que a tua literatura, ela briga com isso, de alguma... Sabe? Ela diz, não, eu vou trazer essa mulher, mas essa mulher, ela é infinita, ela não tem nome, né? Não tem nome. E ela é infinita porque o corpo da mulher é infinito. Ele tem que, ou é infinito para o mundo, ou na sua própria vida, ela tem que parir, ela tem que amamentar, ela sobe, desce, ela faz. Então, essa mulher está sempre quebrando cadeiras e sendo olhada porque quebra cadeiras. Né? Como mãe, está sempre quebrando, né, alguma coisa. Como mãe, aliás, como é que tu te sente? Enfim, a gente sente uma sensação constante que talvez eu esteja errando, né? Mas eu gosto muito de ser mãe. Então, eu acho que eu tive sorte, assim, porque a maternidade acontece, tu não sabe como tu vai reagir a ela, né? Tu não sabe o que a maternidade vai te trazer.
E, tipo, eu acho que maternidade é um tiro no escuro, assim, sabe? E aí, comigo aconteceu uma coisa muito bonita, que foi que eu me apaixonei pelo processo e eu consegui cair de cabeça no processo, sabe? Eu acho que eu dei uma sorte imensa nisso, sabe? E isso foi durante a pandemia, né? Durante a Porque pandemia. deu pra cair de cabeça. Mas foi pesadão, né? Claro. Tipo, foi... eu perdi, claro, assim, as pessoas estavam perdendo vida e tal, mas assim, no contexto íntimo, doméstico, eu perdi muita coisa com a Lara, sabe? Muita coisa que eu tinha sonhado na gravidez, até coisa assim de passear com ela na rua, sabe? Isso não existiu até ela ter 1 ano e meio. Não pisava na rua com ela, sabe? Ficaram só vocês duas naquela relação ali. Não, aí eu tinha o pai dela, o pai dela tava junto, e aí a partir de certo momento, quando eu voltei a trabalhar, tinha a avó paterna dela também junto. Me sinto muito bem sendo mãe, assim, tipo, por mais que eu acho que eu esteja errando, por mais que eu acho que eu possa melhorar em muitos... Mas a nossa relação, sabe, é uma coisa que me alimenta muito, a nossa troca é uma coisa que eu me sinto muito bem na nossa troca, sabe? E eu acho que isso é um propulsor, assim, sabe? Uhum. A Lara tem 5 anos. 5 anos. Uhum. E agora já tem uma interação ativa, né? Sim, é incrível. Tu vê uma criança, tipo, descobrindo muito. E ela é muito... Sabe, ela é muito aqui, assim, ela tem resposta pronta pra tudo. Teve uma noite que ela foi falar que ela tava com medo, sei lá do quê. E se viesse e se algum ladrão viesse me pegar? E eu falei, Lara, não vai acontecer. E ela disse, mamãe, quando eu falo coisas assim, e se um ladrão vier me pegar, tu tem que me dar uma resposta melhor que essa. E eu fiquei, tá bom, vamos lá. Eu tinha tentado algumas respostas antes, sabe? Tipo assim, eu te protejo, eu tranco a porta, eu não sei o quê. E ela disse, não, eu preciso de uma resposta melhor que essas. E o que seria uma resposta melhor? Acho que uma resposta que pra ela apaziguasse mais ela, sim, entendeu? Sim, eu não tava conseguindo apaziguar ela, o coraçãozinho dela, eu acho, sabe? Mas eu achei muito interessante que ela se impôs ali, tipo assim, tu precisa me entregar mais. Te organiza, tá? Isso, e ela me coloca num rumo também, ela me dá os direcionais pra ser mãe dela, sabe? Eu acho isso muito bacana. Isso é ótimo. E porque os teus 2 livros falam sobre maternidade o tempo inteiro, né? E aí são maternidades muito cruas, muito difíceis, né? Elas não são normal, não é a palavra. Elas não são lineares, não são tradicionais. Como tu está tendo uma maternidade tradicional. Tu disse, talvez eu esteja errando. Deixa eu te dizer, tu vai errar todos os dias. Exatamente. De manhã, de tarde tu acerta, no outro dia tu erra de novo. Exatamente. Isso é maternidade. Não existe nada mais aleatório. Por isso que eu digo que a maternidade é uma ciência, porque o cientista está sempre pesquisando e errando, até chegar num determinado lugar em que, então é isso. Mas aí se passaram 48 anos. Eu ia dizer, daí a gente não chega, né? Não chega, não. Quando eu li Infinita, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que tu liga eu me lembrei de vários livros. Me lembrou da Silva Plath. Ela tem aos 30 anos, com 2 filhos, ela arruma o sanduíche dos filhos para ir para a escola, organiza tudo, põe a cabeça no forno do fogão, fecha tudo e se suicida, porque ela não suportava a vida, né? Na Infinita, eu comecei a ler, eu digo, olha só que interessante, me chamou. Tu não pensou? Não pensei. Eu pensei na referência que tá no livro mesmo, sabe? Tem uma referência? Sim, tem a de um livro, o Graça Infinita. O Graça Infinita. Isso, do David Foster Wallace. Foi a partir daí que eu escrevi, Sim. montei a história. O Graça Infinita foi a tua inspiração? Foi aquela cena específica, ficou muito na minha cabeça. E a partir dela, esse livro, na verdade, ele foi um conto antes disso. E aí eu só vi... E agora ele é desse tamanho. O Graça Infinita. Não, sim, eu tô falando do Infinita. O Graça Infinita é um calhamaço, assim. É um calhamaço, Eu não venci o Graça Infinita. Não li todo, li até umas 500 e poucas páginas, fui viajar e nunca mais voltei. Não tem como. E eu preciso terminar ele, eu acho que por uma questão, né, meio... fazer sentido aí. Mas quando o Infinita, ele era um conto antes de ser o livro. E no conto acontecia outra coisa. Tipo, o que acontecia era outra coisa. Mas também era relacionado à questão do desejo, da comida, sabe? Do cheiro. Também era isso, assim. E aí, no Infinito, eu trouxe isso de outra forma. Mais crua, assim. Mais ligada, né?
Mas antes ele foi um conto, e no conto não era bem assim. Tipo, daí no livro eu transformei isso. Porque eu A gente não tá dando spoilers? Pois eu tô achando, gente, é um monte de spoiler, mas assim, isso é um podcast. Desculpa se a gente vai fazer spoiler, mas cada um de vocês que lê, tanto o Infinita quanto o Dias de Se Fazer Silêncio, vocês vão ler a partir do mundo de cada um de vocês. É verdade. Eu enxerguei coisas que têm a ver com a minha vida. Por exemplo, Dias de Se Fazer Silêncio é a história da minha vida. Eu tive um irmão que nasceu antes de mim, doente, e eu fui deixada de lado, porque eu nasci muito saudável. E tentei a vida inteira ficar doente e nunca consegui. Ai. Porque aí eu seria olhada pela minha mãe. E não satisfeita, ela morre quando eu tinha recém-feito 16 anos. Então, assim, quando eu li Dias de Se Fazer Silêncio, e a Maria seria eu, né? Eu olhei e disse, gente, primeiro o Infinito, eu preciso conhecer essa mulher escrevendo isso. Depois de se fazer isso cada vez mais. Eu vou ter que fazer uma imersão com a Camila. Por que tu falou que a Maria, a personagem, ela tem uma relação com a mãe que é intensa ali, Sim. né? Mas a Maria não expõe em nenhum momento os seus sentimentos em respeito àquele irmão Sim. que vai morrer. E é nisso na maternidade, né, que a gente pode ampliar, em que as mães sempre têm uma escolha, não só por um filho, por afinidade, e isso é natural, as pessoas não são iguais e os filhos não são iguais. Tem o filho que responde mais às expectativas da mãe e tem outro que não. Né? E isso é realmente, na maternidade, eu acho que o mais difícil é como uma mãe e uma filha se encontram. Tu construiu essa personagem da Maria contida, né? Sim, super contida. O que a gente acompanha é o interior dela, que é uma verborragia extrema, né? É um caos completo, mas ela não fala isso pro mundo, assim. Ela não se expressa. Não, ela faz silêncio o tempo inteiro, né? E eu acho que a relação de mãe e filha pode ser muito mais conflituosa do que mãe e filho. Total. Eu acho que são mundos diferentes, porque a mãe é o espelho daquela menina e é uma coisa grande tu ser o espelho de alguém que tá ali se formando, que vai lançar o primeiro olhar sobre o que é ser mulher, o que não é ser mulher, enfim, em cima de ti, né? E aí foi por esse caminho, assim, eu pensei a partir da Maria, mas era a partir dessa relação de conflito das duas. Quando eu escrevi o livro, eu sabia que eu queria escrever uma história de mãe e filha em conflito. E aí, enfim, eu desenvolvi toda a história em volta pra manter esse conflito. Mas é um conflito, tipo, velado. E aí tu olha pra essa mãe, tu vê que essa mãe tá em profundo sofrimento, assim, porque ela tá perdendo um filho, né? E a Maria tem essa questão também, tipo assim, talvez ela queria que fosse eu a doente e não ele, assim. É essa sensação de que a mãe, de qualquer forma, iria preferir o irmão a ela, assim. Sim. É uma coisa da cabeça dela, né? A gente não tem como saber. Teve uma vez que eu participei de um clube de leitura e uma mulher deu um relato que eu chorei, assim, que ela disse que ela passou por isso sendo mãe. E ela disse que ela deixou a filha dela de lado. Que ela tinha uma criança doente, a criança veio a falecer depois, e ela deixou a filha dela de lado. Porque ela não tinha o que fazer, sabe? Aquela criança que estava doente precisava de tudo dela. Precisava que ela desse tudo, e sobrava muito pouco para outra criança. E daí ela disse que depois foi um trabalho que ela foi fazendo de se reaproximar. E deu certo, ela conseguiu, sabe? Mas ela passou por esse momento de ter que escolher, sabe? De escolher onde é que vai a tua energia, assim. Porque a nossa energia como mãe também é limitada, né? Total. A gente é um ser humano, né? A gente... Para os filhos, não. Para Como os assim? filhos, a gente não é humana. É verdade. Para os filhos são criados para receber. Eu acho que tem uma cultura, assim, essa coisa de manter essa mulher sempre naquele lugar de dar, que o papel da mãe é dar. Sim. E os filhos aprendem a receber. Como assim? Tanto é que quando uma mãe se separa e ela vai ter outro marido, principalmente os filhos homens, ela diz assim, como assim? Eu vou perder a minha mãe? Não me importa quem ela é, importa o que eu desejo, o que eu preciso.
Tu não pensa assim? Como é que tu... Eu não sei, eu te falei, né, que eu entrei, eu nunca romantizei maternidade, mas pra mim a minha maternidade é meio, sabe? É maravilhosa. Sabe, eu não sei, assim. Mas uma coisa que me choca muito nisso, é que tá falando de dar, né? Que é aquela coisa, eu acho que é do Lacan, que diz que amar é dar o que a gente não tem. Não tenho certeza se é dele exatamente essa frase, mas eu sinto que eu dou pra Lara, e é isso, o que eu não tenho. Entende? Eu não consigo fazer por mim o que eu consigo fazer por ela. Exato. E é verdade, é um dar desenfreado mesmo, assim, sabe? Nunca pensei nisso, assim, como uma coisa, assim, porque ela é uma criança pequena, né? Ela ainda precisa muito de mim, né? Sim. Mas eu não sei como é que é crescendo, como é que isso vai se transformar, sabe? Eu não tenho ideia disso, assim. Não tenho ideia de um futuro, né? Isso é uma loucura, né? Eu me lembro quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fui trabalhar na Zero Hora, e aí me mandaram na prefeitura fazer uma entrevista com o prefeito da época, e ele falou que a prefeitura tinha recebido um empréstimo a fundo perdido do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu fui para a redação e fiquei pensando, a fundo perdido? Mas como assim? Aí fui falar com o editor, o que significa isso? E ele disse, significa que nunca eles vão pagar. Depois que eu tive filho, eu entendi. Filho é um investimento a fundo perdido. Amei. Aí eu olhei e disse assim, caramba, é isso. Tu paga tudo. Tu tem que ter um banco para criar um filho de uma forma decente. Um banco. Aí tu tem que ser uma pessoa tratada assim, ó, sabe? Tu tem que acordar direito para levar para natação às 7, tu vai te arrastando, aí bota as boinhas, sai, daí vai... Gente, quando eu entendi o que era maternidade, eu digo, caramba, e quando é que isso termina? E não termina, né? Não termina. Pra mim, a parte fundo mais... perdido mesmo. E pra mim, a parte mais difícil é o rolê doméstico da coisa, sabe? Do tipo assim, tu tem que ajeitar a casa mesmo quando tu não quer, porque tem uma criança vivendo aí. Tu tem que lavar roupa, mesmo se tu pudesse não lavar roupa, porque tem as roupas da criança que tu tem que lavar. Queria comer qualquer coisa? Não posso comer qualquer coisa. Tem que fazer comida pra criança. Isso pra mim é o que mais me, sabe, tipo, me asfixia, assim, sabe? Tipo, quando eu falo do rolê de romantizar, eu me sinto muito bem na relação, sabe? Agora, esse entorno, esse trabalho sem fim e tal, é uma coisa que me desgasta bastante, assim, sabe? Porque, tipo, tu tem todo outro trabalho que tu tem que fazer e que tu quer fazer, sabe? Tu tem a tua vida que tu quer seguir. Exato. Tipo, eu sempre digo que a Lara, ela é o meu mundo, mas ela não é meu mundo inteiro. Sabe? Tipo assim, eu tenho 1 milhão de outras coisas que eu quero pôr a minha energia, que eu quero fazer e tal. Ela tem um espaço muito grande, mas ela não ocupa todo o espaço que tem em mim, sabe? Tipo assim, e ela me propulsiona pra eu seguir as outras coisas. Pra mim, ela é uma propulsão, assim, sabe? Ela te joga pro mundo. Me joga pro mundo, sabe? Tipo, a partir dela, eu senti que eu me joguei muito mais pro mundo, sabe? Tipo, a partir dela. O que eu acho isso também muito uma sorte, sabe? Tipo assim, acho uma sorte muito grande, acho muito bonito que ela tenha vindo e tenha feito isso comigo, sabe? Sim. Mas o rolê doméstico da coisa é muito desgastante. Tu tá falando de 2 atividades, né? Tu tá falando da atividade materna, que tu diz assim, ela não é meu mundo, mas há muito pouco tempo ela passou a entender que tu não é o mundo dela, porque o bebê pensa que o mundo é a mãe. Sim. Aí, assim, isto é a minha mãe, isto é o mundo. E aí vai diminuindo, e ele tem que fazer essa separação, e a mãe também. Mas, então, são 2 atividades. Essa mãe que precisa fazer recreação com o filho, estar próxima, e pegar no colo, e brincar, e escrever, e tarará, e dar banho e tal. E tem toda uma casa que precisa estar inteira. Sim, para essa criança. Essa Fora isso, se tu tem um marido, tu tem 2 filhos, porque normalmente os homens, eles esperam um pouco que as mulheres resolvam, né? E aí tu tem o teu trabalho, que é o que te dá, não o teu trabalho, mas o escrever, embora sofra muito, tu disse, né? É onde tu faz também a tua... sublimação. Exatamente. Aquele, assim, uma vez a Amanda Costa, que é astróloga, eu perguntei o que é escrever, e ela disse, é botar o dedo na garganta e vomitar. Tu provoca o vômito, né? Não é assim, eu não estou bem, não.
Tu fica mal, tu já começa jogando, né? Então, assim, são muitas... Nós estamos falando de escrita o tempo todo. Sim, sim. Aqui. Todos esses assuntos são literatura, né, de alguma maneira. Tu falou do Graça Infinita e esse livro hoje, ele serve de suporte para o computador, para o notebook do meu filho mais velho. Sim, tem um calhamaço, assim. Sim, e as páginas são laranja. Então, é uma caixa laranja que se levanta. Fica bonito. Aí eu fui lá e disse assim, me empresta aí. Ele disse, por que tu quer esse livro? E eu disse, eu preciso ver, porque por causa que eu vou fazer um podcast e tal. E aí, eu fui entender, eu fui ver que em inglês ele significa piada infinita. Sim, sim. E, de certa forma, o infinita é uma piada. Em que sentido? No sentido de que uma mulher gorda cai da cadeira. Ele começa com uma piada para este mundo. Ah, não tinha pensado nisso. Porque quando tu fala... Porque graça, eu pensei que era uma graça divina. Não, graça infinita. É piada. Mas é de graça de fazer graça. De fazer graça. Eu não tinha entendido. Foi quando eu tirei debaixo do computador, eu olhei e disse... Aí eu entrei lá e aí, piada. Eu disse, tá, mas qual é a relação que isso tem com... Então, assim, o que me chama muita atenção. No Dias de se Fazer Silêncio, foi autobiográfico. Eu li como a minha autobiografia. E no Infinita, tu tem muita referência a toda a literatura, né? E tu lembra muito Virginia Woolf, não pelo visceral, porque a Virginia não é visceral. A Virginia... Tu já leste? Não. A Virginia, ela tem tu lembra ela como autora. Mas o estilo da Virginia, ele é do distanciamento. Ela sempre olha de fora e começa a descrever os personagens sempre com uma... Ela não é fácil de ler, porque ela não tem... ela não se abre, ela vê de longe os personagens. E tu entra dentro. Tu estava dentro daquela mulher. Acho que é por isso que ela estava pesando tanto. Eram duas. E a Infinita são múltiplas, né? Então, assim, tu pega a literatura e tu... Inclusive, a Paixão Segundo GH, da Lispector, também tem essa coisa da mulher que vai se transformando, né? Em que ela come a barata, a personagem, e ela passa a atuar neste mundo, assim, como uma pessoa que não cabe em lugar nenhum. Ela não é normal. Uma pessoa que come barata não é normal. Então, assim, é uma mulher... Nós não somos normais, né? E eu acho que o Infinita mostra isso. E eu vi que no livro A Mãe, da Raquel Kusk, é uma mulher que se atira, ela provoca incômodo ao expor o corpo feminino em sua maternidade crua e longe de idealizações, né? É tipo, tu coloca as mães nesse lugar aqui, não tem defesa, né? Num tribunal elas seriam condenadas. Tu acha? Mas tu vê, não é? Foi como eu li. Eu estou fazendo comparações. Porque eu acho que, dependendo do olhar que tu dá, tem defesa, sabe? Por exemplo, para a Mãe do Dias, a defesa ela estava perdendo um filho. Para a Mãe do Infinita, a defesa ela cresceu num mundo gordofóbico, sabe? Tipo... Mas é a mãe que faz essa tradução do mundo. Sim, e ela fez uma tradução errada. Mas ela filtrou errado o mundo, né? Porque, enfim, se o mundo fosse ser gordofóbico, é uma coisa. Agora, dentro de casa, tu não ser acolhida, é outra. Mas a gente... É sobre isso que eu estou falando. Não tem defesa. Não tem defesa. Sob o olhar do filho. Não tem defesa. Não tem defesa. Né? Então, assim, e isto é o terror da maternidade. Em que tu não consegue ser tudo. Sim. Né? Tem um desejo de acertar, mas, gente, tem como acertar nesse lugar que ninguém sabe o que é antes de fazer? O que eu acho é que tem como errar diferente. Opa! Sabe?
Mas assim, tu falou de tem que ser muito analisada, né? Tipo assim, eu acredito muito nisso. Porque eu acredito muito em errar diferente, sabe? Em pegar os erros que foram cometidos contigo e transformar isso. Então, tu vai errar novo, sabe? Aham. Tu não vai ter os mesmos erros da tua mãe, por Não. exemplo. É isso, tu vai errar diferente. Agora, o erro que vai passando de geração para geração, eu acho que falta uma autorresponsabilização do adulto ali, sabe? Tipo, do adulto pegar, parar e dizer, opa, entende? E pra isso tu precisa te auto-investigar, tu precisa, né, tipo, fazer um mergulho interno e tal, o que não é fácil, sabe? Então, mas pra tu ver o que certas coisas batem em ti e como tu não quer que isso bata no teu filho, né? E daí tu vai ali fazer esse trabalho e aí sim, tu vai errar, tu com certeza vai errar, mas tu vai errar diferente, sabe? Quais são os autores que tu, ou as autoras, né, que tu, sim, que te deixaram como eu fiquei com os teus livros? O David Foster Wallace, tipo assim, eu acho que ele tem uma coisa que é... Ele fala o que a gente pensa e sente, mas a gente não consegue pensar e sentir, sabe? Tipo assim, ele se conecta, eu acho. Comigo foi assim, ele se conectou de um nível muito profundo, assim, o que eu li dele, sabe? O que tu leu, assim, que tu sentiu? A Breve Entrevista com os Homens Hediondos, eu acho incrível, um livro de contos. Tem um outro livro de contos que agora eu não lembro o nome, mas eu li em inglês e eu perco muita coisa lendo em inglês, mas tinha um conto também que eu achei maravilhoso e que falou muito comigo. E tem a Alice Munro também, que tem toda a história Alice muito foda Munro, dela, né? Tipo, a gente ficou E a sabendo... história da filha dela. A da filha dela, isso. É. Essa história é horrorosa, né? Tipo, é horrível. uma história horrorosa. Aham. Mas também os contos dela me pegaram muito. Eu não me lembro de nenhuma agora. Qual que tu lembra? Eu não consigo lembrar. Eu sou uma leitora que esquece. Eu também. Fico só com sentimento, sabe? Tipo, a trilogia de Copenhagen que eu li agora é da Tove Ditlevson. Não sei como é que se fala isso. Como é que é? Trilogia de Copenhagen. E como é o nome da autora? Tove Ditlevson. Eu não sei com como é que aqueles se fala. nomes Que a gente não sabe falar. dinamarqueses. Aham. Mas é um livro preciosíssimo. E esse livro tem uma passagem sobre a infância que me pegou demais, que fala do cheiro da infância. Sabe? Das pessoas chegarem até ti e sentirem o cheiro que a tua infância teve em ti. E eu achei, tipo, incrível. Esse livro me arrebatou, assim. É um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. E conversou muito, 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 assim, comigo, sabe? E qual foi o cheiro da tua infância? Não sei dizer, em dias assim, fazer silêncio, tem bastante essa coisa de cheiro, né? Aham. E das comidas. E das comidas, e das cores. Aham. E eu não sei te dizer qual é o cheiro da minha infância, que cheiro ficou em mim da minha infância, sabe? É? Não sei, não identifico. E uma comida da infância? A polenta. Aham. A polenta mole, aquela Polenta que... mole com o que- queijo, a galinha no molho. No molho. Isso. Aham. E a tua mãe fazia mais o quê? Minha mãe cozinha muito bem. Ela fazia, tipo, lasanha, fazia sopa de capelete. Ela cozinha muito Mas bem. ela fazia o capelete? Fazia o capelete, fazia a massa do capelete, fazia o capelete, fazia a massa da lasanha pra fazer a lasanha, fazia o pão pra gente comer, Ai, sabe? coisa boa. Sim. Mas eu sempre, por causa disso, eu sempre considerei cozinhar um trabalho, um grande trabalho. Porque ela trabalhava fora, né? Era professora, 40 horas por semana, e mesmo assim ela fazia. E eu sempre considerei isso um grande trabalho, sabe? Mas ela sempre fez questão, assim, ela gostava de cozinhar, e aí sobrava tudo pra mim limpar. E aí... Tu que tinha que limpar a cozinha? Sim, Ah, limpar a eu cozinha. te entendo. E ela faz uma revolução na cozinha, assim, era um horror. Eu ficava ansiosa. Quando ela ia fazer capelete, eu ficava ansiosa. Porque tu sabia o que vinha O que pela vinha. frente. Eu sabia o que vinha pela frente, assim, o tamanho da louça que eu ia ter que lavar. Aham. Mas ela sempre cozinhou muito, sabe? Então, isso me marca, assim, tipo, eu tenho um rolê de que eu quero comer as comidas dela, eu gosto de comer as comidas dela, sabe? E eu fico pensando, a minha filha não vai ter isso. Eu cozinho pra ela, mas eu não tenho aquela comida, tipo, que vai marcar a vida dela, sabe? Tu que pensa? Ela, de repente, tem, sim. É que tu tá falando de ti agora, não dela. É verdade. Porque os filhos sempre têm uma recordação, né? Pode ser. E tu não quer aprender o que a tua mãe cozinha? Não tenho... Não? Não. Não quero, assim, não me... Tipo, eu fiz muito pão pra lá na introdução alimentar.
E aí eu fazia pão, eu tinha que fazer pão todo dia pra aquela criança, assim. E, tipo assim, eu tava numa casa e as pessoas comiam o pão que eu fazia. E eu ficava ultrajada, tipo, parem de comer o pão que eu tô fazendo pra criança. E era um pão muito bom que eu fazia, Mas quem sabe? que comia? A minha ex-sogra, o meu ex-marido. Porque estavam tudo na mesma casa. Sim, aí eles comiam. A pandemia. A pandemia. E aí eu, tipo assim, parem de comer esse pão, eu trabalho que nem uma louca. Tinha época que tinha dias que eu trabalhava, tipo assim, 12 horas, e com a criança no colo trabalhando, sabe? Tendo que parar pra fazer a criança dormir, aí os dentinhos crescendo, eu com a criança no colo, fazendo carinho na gengiva dela e trabalhando em reunião, sabe? Tu trabalhava em agência. Sim, mas trabalhava de casa daí, né? Sim, sim. E aí eu tirava, assim, eu cozinhava a comida dela, e a introdução alimentar é uma fase que eu adorei a introdução alimentar, tipo, é muito fofo ver a criança descobrindo os alimentos e tal, mas é muito trabalhoso. Sim. Tipo, é extremamente trabalhoso. Aí eu cozinhava toda a comida dela, a parte, sabe? E aí eu fazia os pãozinhos pra ela comer, que ela adorava. E aí comia os pão, eu tava sempre fazendo pão. Eu fico, gente, que trabalho absurdo. Pergunta pra ela se o pão, o que significou esse pão na infância Mas eu não dela. faço, ela não vai lembrar porque eu não faço mais. Muito bom. Bolinho, eu vou lá e compro. Minha mãe fazia os bolos, sabe? Sim. Eu vou lá e compro o bolo, assim, Agora, é incrível, né? Porque tu diz de uma forma clara que eu não gosto de ficar fazendo essas tarefas. Que eu acho que isso é um peso. É que tem muita mulher que acha que se não fizer o pão e aquilo, não sei o quê, ela não está sendo uma boa mãe. Ou que tem uma romantização nessa coisa, né? É como eu digo, né? Ai, meu filho não vai comer nada, que não sei. Enquanto o filho está na barriga, tu é uma mãe exemplar, porque o cara não existe. Sim. E aí é só imaginação. Aí um dia tu diz, faz miojo e vamos dar uma panela de miojo para essa criança, porque eu não estou aguentando. Gente, a vida, né? Sim, A vida sim. atropela, né? Uma das coisas que tu fala no livro Infinita diz muito sobre culpa. É essa filha que não consegue entregar para a mãe, e ela desiste da entrega, né? O filme mostra uma desistência de eu não vou dar conta de tanta expectativa que o mundo tem sobre o meu corpo, que tem sobre mim. E ela desiste. E isso pesa muito, né, para as mulheres e pesa para as mães também. Porque nenhuma mãe quer ser uma algoz. Você usou a palavra algoz, né? Nenhuma mãe quer ser. Mas acaba sendo porque existe uma pressão externa que diz, olha, a tua filha não pode ser assim, não pode ser assado, não pode. E tu vira a coautora dessa exigência do mundo lá fora. E tu começa a criar meio monstros, assim, né? Como é que tu vê isso com as mulheres hoje? Eu acho que, principalmente porque, por causa da internet, das redes sociais, é muito difícil. Tu acha muito que tu tá errando em todos os aspectos, porque a gente vê muitos perfis de mães perfeitas, né? Que a gente não sabe o que estão passando, a gente não sabe o que estão sentindo, mas que performam uma perfeição, performam uma coisa que é inatingível, assim. E esses tempos estava rolando um movimento das mães que ficam em casa se sentirem mais mães do que as mães que trabalham, sabe? Quem tem opção de ficar em casa e de não ir trabalhar, sabe? Tipo assim, são poucas que podem fazer isso, que podem abrir mão de um salário, sabe? Tipo, eu nunca pude, eu sustento uma casa sozinha. E antes eu dividia, né? Mas aí agora me separei e eu sustento uma casa sozinha, né? E eu vejo que isso que vem de fora acaba consumindo a gente. Quando a Lara, olha, pra ter noção, quando a Lara era bebezinha, ela tava com 6 meses, a gente tava levando na pediatra, e a pediatra falou que ela tava muito acima do peso. Não existe bebê obeso. Não existe bebê obeso. Tipo, é bebê que só mama. Não existe isso. E eu olhei e falei, pois eu não volto mais essa pediatra. Eu não vou deixar que essa pediatra faça minha cabeça pra uma coisa que não existe, sabe? Depois a criança começa a andar, dá o estirão, ali cresce e tal. Sim. E se for uma criança que continuar, tipo, acima do peso, eu não vou lidar dessa forma, vai ser de outra forma que eu vou lidar. Vai ser uma responsabilidade minha e não da criança. Porque no livro a gente vê bastante que é a responsabilidade da criança, né? E então, tipo, é um outro cenário, assim, sabe? E aí mas foi isso, assim, tipo, eu parei de ir nessa pediatra, porque eu entendi que essa pediatra, ela ia ser uma voz externa que poderia me atingir de certa forma e mudar o meu maternar, sabe? E eu não queria isso, assim. Que é o que acontece na Infinita, né? Isso.
Tu amamentou bastante? Não amamentei bastante, amamentei 3 meses só. Eu passei os 3 meses, isso é uma coisa que eu tenho 2 grandes arrependimentos, que é de não ter conseguido amamentar mais e de ter tentado amamentar tanto. Porque eu passei os 3 meses sangrando. Sim. Tipo, nunca curou o peito, sabe? Então era muito dolorido. E eu tentei por 3 meses, eu entrei em depressão pós-parto por causa da amamentação, assim, tipo, foi muito penoso, muito penoso. E eu insisti demais, sabe? Porque a gente fica nessa coisa de tentar ser a mãe perfeita, principalmente quando o bebê nasce, sabe? E depois tu vai aprendendo que tu não vai ser a mãe perfeita, né? Tipo assim, mas quando o bebê nasce, tu tem que, meu Deus, fazer tudo. E eu não conseguia, assim. E aí eu fui pro psiquiatra, e daí ele me disse uma coisa que me marcou, que é tipo assim, Camila, tu amamentou. Tu amamentou essa criança, sabe? Tipo... Senão ela teria morrido. Pode ser não pelo tempo que tu tinha idealizado e tal, e eu nem queria muito, eu queria chegar aos 6 meses. Mas tu amamentou essa criança. Talvez agora, pelo bem de vocês duas, seja a hora de tu parar de amamentar essa criança. E isso a Lara tava com 2 meses. Aí eu pensei, não, eu vou aguentar até os 3 meses, que é aquele limite, que é a esterogestação que chamam, sabe? E aí eu fui até os 3 meses, assim, com a boquinha dela tirando pedaço do meu seio, sabe? E a gente contratou consultora de amamentação, a gente levou em osteopata, a gente levou em dentista, sabe? Pra ver se tinha alguma coisa, tipo, de freio e tal. A gente fez tudo. Fez tudo. E eu, enfim, desisti quando eu vi que, tipo assim, bom, a nossa relação não pode se pautar nisso, assim, sabe? Eu vou ter que entregar pra essa criança de outra forma. E eu acho que eu consegui. A gente tem uma relação muito boa, a gente se comunica muito bem. E eu acho que talvez isso também venha do fato de que ela não teve o peito como... Eu não tive o peito como rede de apoio, entendeu? Tipo assim, eu não tinha como a criança estar triste e eu colocar no peito. A criança se machucar e eu colocar no peito, sabe? A criança tá com sono e eu colocar no peito. Eu tive que achar outras formas. E que formas tu achou? Falando, sabe? Dando colo, muito colo. E ela é bem colenta ainda, até hoje em dia, assim, ela gosta de um colinho. Mas tu deu mamadeira, pronto. Dei mamadeira, claro. Mas assim, pra gente se resolver, assim, nessas coisas, foi sempre a partir da palavra. E eu acho que a gente tem uma comunicação muito boa, sabe? Tipo, muito boa. E eu acho que foi talvez por causa disso, assim. A palavra foi o teu seio. Foi o meu seio, foi o meu seio. Isso é bacana, é bonito. E a palavra é o que te move na vida, Sim, né? exatamente. Tanto na profissão, quanto na escrita. E a palavra foi meu seio, exatamente isso. Eu sinto dessa forma, sabe? Que bonito isso, bem bacana. O que tu gostaria de sugerir para quem quer, para quem tem 1000 histórias na cabeça e não consegue pôr no papel? Essa é uma pergunta que eu também, péssima escritora, não sei responder. As perguntas que os escritores são habituados a responder, eu não tenho resposta pronta. Porque eu acho que existem... tipo assim, para uma mulher se sentir autorizada a escrever, eu acho que é um processo, assim, de se sentir autorizada, sabe? Mas, assim, não tem como escapar do fato de sentar e escrever, né? Se tu quer escrever, é sentar e escrever. Só que assim, tu vai ter que fazer talvez uma revolução na tua vida, um grande movimento. Eu acho que tem que ser uma grande pulsão. Eu não acredito, por exemplo, naquelas dicas de escrever todos os dias, sabe? Eu não acredito nisso, assim. Eu não escrevo todos os dias. Eu escrevo todos os dias o fato que eu tô todos os dias obcecada com o que eu tô escrevendo. Mas eu não escrevo todos os dias. Eu escrevo muito rápido. Então, tipo assim, eu tiro um mês e eu escrevo. Mas, assim, durante os outros 3 anos que eu não tô escrevendo nada, eu tô pensando na próxima história, tipo, enlouquecidamente. Quando eu vou escrever, eu já conheço todos os detalhes da próxima história, sabe? Tipo, a próxima história já tá convivendo comigo. E eu acho que é uma coisa meio obsessiva. Então, eu não sei se também a questão da obsessão é uma coisa que te faz escrever, sabe? Mas eu acho que no momento que tu fica obcecada por uma coisa, talvez seja mais fácil. Então, eu diria pra conviver bem com as histórias, sabe? Conviver bem com o que tu quer escrever. Eu acho que essa é uma dica que eu daria, na verdade, que funciona pra mim. Qual é a história que tu tá obcecada agora? Ai, eu não falo dos próximos trabalhos porque eu tenho medo que eles não saiam, sabe? Tipo assim, eu já ouvi escritor falando que tá escrevendo tal coisa e aí tu vai ver tal coisa nunca sai, porque ele nunca acabou de escrever sobre tal coisa. Mas eu tô escrevendo uma história que tem a ver com a amizade entre 2 pessoas da terceira idade, assim, 2 pessoas mais velhas e uma amizade muito forte. Então, chegamos ao fim. A Camila nos contou tudo sobre seus personagens. Mas será que ela falou sobre ela mesma? Tu falou? Falei um monte, a gente falou um monte de maternidade aqui.
Entrei um monte nesses papos. Mas tu gostaria de ficar, que nem aquelas autoras de filme, assim, numa praia, escrevendo sozinha? Seria o teu sonho? O meu sonho seria, tipo, me isolar por um mês dentro de um quarto de hotel sem nada e conseguir escrever, porque eu escrevo muito rápido. Então, tipo, depois tem todo o processo de edição e tal, claro, né? Que isso aí leva mais tempo e tal. Mas, assim, pra uma primeira versão, meu sonho seria isso, sabe? Mas, assim, se eu conseguir, tipo assim, 2 horinhas por dia, já tá entregando feliz. bastante, sabe? Aham. Então, a gente deseja que a Camila tenha logo que possível um mês naqueles lindos hotéis à beira-mar, em que ela sozinha acorde de manhã, dê uma caminhada e depois volte e construa uma outra grande obra para nos deixar felizes. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço, Fátima. Muito obrigada. Foi muito legal conversar contigo hoje. Ah, que bom. Eu adorei também. Valeu.